Capítulo 135 a 136. O dia seguinte chegou e o Jito estava se adaptando bem. Infelizmente, a operação para reunir as amostras restantes de Chakra Biju não podia esperar, apesar da surpreendente adição de Yujito. Ontem, Conan adquiriu o Chakra de Yanbi, Rei Pigu o Chakra de Achibi, Tsunade gasta de Garada Nanabai e Pigu Pauco de Su Chakra, enquanto Mei True Maldito Jinchuriki Nibi. Agora, apenas Sambi, o mais importante do grupo, permanecia. Por que ele era o mais importante? Porque Rei acreditava totalmente em usar quaisquer ondas que a Akatsuki criaria no futuro para fornecer mais uma cobertura para seus próximos passos. Para isso, Sambi teve que ir até Yagura. Bem, pode ou não haver um esquema de Rei, ou dois envolvidos nisso, mas detalhes à parte. Até mesmo as mensagens de Yozora esteve aqui eram basicamente apenas avisos para outras vilas de que Yozora pode ameaçá-las. Pelo menos, era isso que as vilas viriam, e parcialmente, esse era realmente o propósito delas. Mas Rei tinha outra coisa em mente quando pediu para suas meninas retransmitirem essa mensagem, depois que suas tarefas fossem concluídas. Essas mensagens eram uma provocação direta para outras pequenas reuniões de ninjas fortes. Grupos como não havia outro grupo além da Akatsuki como aquele. Ou haverá, já que a Akatsuki ainda não foi criada. De qualquer forma, o problema com essas organizações mercenárias do submundo era bem simples. Elas dependiam principalmente de uma boa reputação, especialmente no começo. A Akatsuki precisava ser a melhor na esfera subterrânea para reunir fundos suficientes. Então, Rei pensou bastante por muito tempo, basicamente do almoço ao brunch, e no final de sua iluminação, ele encontrou uma solução muito simples para a equação. Ele só tinha que criar sua própria organização e torná-la famosa. Não por meio da taxa de sucesso da missão, mas sim por meio do ataque a outras vilas ou seus ninjas fortes. Humilhar uma vila aqui, cutucar um Jinchuriki ali, talvez mostrar o dedo do meio para o Raikage e Voilá. Yozora seria famoso. Quanto a atacar Jinchuriki, Rei sabia que não tinha relevância ainda. Mas depois? Quando o óbito finalmente se torna decidido no projeto Muai. Rei pagaria uma fortuna para ver a expressão do futuro óbito, quando ele descobrisse que um grupo chamado Yozora estava de posse dos Jinchuriki Nibi e que eles atacaram alguns outros Jinchuriki também. Quando o garoto finalmente percebe que tem competição. Melhor ainda, uma vez que Yozora ganhasse notoriedade, a Akatsuki teria que intensificar seu jogo para conseguir mais fundos. Então Rei esperava que eles viessem à tona mais cedo do que no cânone e outras nações se concentrassem neles. Ele certamente planejou ajudar isso a acontecer da melhor forma que pudesse. Não que fosse tão difícil, já que ele sabia que a Akatsuki era um bando de idiotas arrogantes e egocêntricos. O que significa que eles nunca descansariam até reivindicarem o primeiro lugar na notoriedade. Rei decidiu que eles poderiam ter isso, e ele até daria alguma informação sobre eles na hora certa para as pessoas certas. Quanto mais olhos neles, menos nele. Ninguém poderia dizer que ele não era generoso. Eu me sinto mal pela garota. Tsunade disse impassivelmente, olhando para a caverna onde Rin gritava assassinato sangrento, enquanto Sambi estava sendo enfiado dentro dela. Já era noite, então ela encontrou um minuto livre para visitar Rei. Konan e meio observando o lugar enquanto Ringo se preparava. Essa era sua missão. Ela poderia ter sido uma boa médica se ao menos tivesse aprendido a lutar. F. Iryota de Quill Gorodo Kakashi. Tudo que ela sabe é curar, o que é legal, mas totalmente inútil no campo se você for capturado em um segundo. Tsunade resumiu brutalmente a situação de Rin, não deixando nenhuma dignidade para a garota. Claro, Tsunade queria ver pelo menos um médico em um time, mas isso não significava que ela sofreria com um ninja médico incompetente que não conseguia nem lançar uma kunai direito. Se havia algo que Tsunade odiava mais do que pessoas que a desprezavam, eram ninjas médicos que não treinavam para lutar e matar. Estou pronta, Ringo disse de repente, vestida com sua própria capa preta com capuz e duas espadas de metal com chakra presas em sua cintura. Ela estava fazendo uma observação séria na última hora. Rei e as meninas conseguiram os assentos principais para assistir como um dos melhores assassinos de Kiri trabalhava. E até Rei teve que concordar que ele não pensou tanto ou considerou tantos ângulos quanto Ringo ao planejar executar um ataque à base inimiga. Foi estranho e gratificante ver que Ringo aprendeu algo útil mesmo depois que seu aprendizado com ele terminou. Rei havia instalado alguns selos de observação dentro da caverna. Como? Nem mesmo Ringo, que observava meticulosamente, sabia, mas graças a eles, ele e suas garotas, exceto Ringo, que estava se aproximando furtivamente de seu primeiro alvo, os dois guardas na entrada, puderam ver o que estava acontecendo lá dentro sem realmente ter que sair da confortável colina próxima. Ata garota! Ringo fez mais dois rapazes perderem suas cabeças. Mei exclamou, observando duas cabeças caírem em direção ao chão, e Ringo as pegando antes que finalizassem a queda e gentilmente as colocando no chão. Ela então pegou fluidamente os corpos caindo e silenciosamente os arrastou para os arbustos, antes de também depositar as cabeças lá. Bem, isso foi rápido. Rei assentiu. O movimento de Ringo de impedir que corpos criassem qualquer som era certamente bem praticado.
Até ele duvidava que pudesse fazer tão bem quanto ela devido à única razão de ele não ter realmente a memória muscular necessária para isso. Obviamente, a essa altura, Ringo estava fazendo isso apenas por instinto. Rei então estalou os dedos, ativando o selo de observação, e uma estrutura semelhante a um holograma da caverna apareceu no lado direito, enquanto uma tela apareceu no ar no lado esquerdo. As meninas ficaram boquiabertas, vendo algo assim apenas em cinemas, e Rei sorriu. É tão fácil impressionar. Ele balançou a cabeça. Embora este mundo tivesse televisões, na verdade, sua Biribiri Company vendia as melhores delas. Elas não eram realmente tão difundidas nem modernas. Então ver uma tela dessas era uma novidade para as meninas. Bem, isso significa apenas que terei que adicionar uma televisão à casa na dimensão. Talvez pudéssemos ter uma noite agradável com pipoca enquanto assistíamos a filmes juntos? Rei parou de pensar nisso quando percebeu Ringo contornando a primeira linha de defesa e começando a cuidar dos chunins por trás. Vamos ver o que tem no nosso mais novo membro, certo? Conan disse calmamente com um leve sorriso confiante. HMPH. Não é como se isso fosse difícil para Ringo. Essa missão é realmente a praia dela. Por que você está fazendo tanto alarde sobre isso? May bufou, cruzando os braços. Ela queria acabar com isso rápido, fumaçando, os ninjas Kiri. Mas Rei deu um fim rápido nisso. Então ela agora estava um pouco magoada. Tsunade apenas observou, divertida, sem realmente conhecer muito bem o conjunto de habilidades ou a habilidade de Ringo, já que ela passava muito tempo em Konoha. Ela ficou quieta e apenas observou. Rei suspirou. Ele gostava de Ringo e não gostava que ela se colocasse em perigo antes de ser considerada forte o suficiente por ele. Infelizmente, a mulher queria provar a si mesma e aqui estavam eles. Seu olhar se afiou quando ela finalmente derrubou o último Chunin na primeira linha de defesa. Embora ele estivesse impressionado por ela não ter alertado ninguém, Rei sabia que isso era apenas o começo. É aqui que o verdadeiro desafio começa. Ringo soltou um suspiro de alívio enquanto deitava o corpo do último Chunin na primeira linha de defesa silenciosamente no chão. Ela podia sentir o quão enferrujada ela ficou com isso durante os anos de guerra e o semestre que ela passou nas Ilhas Uzu com Rei. Normalmente, ela nem se sentiria cansada, mas agora ela estava realmente um pouco irritada porque seus instintos estavam um pouco atrasados. Ela quase alertou o inimigo sobre sua presença em 3 ocasiões separadas, o que era imperdoável em sua opinião. Quanto mais eu treino com May, mais alto eu me torno na minha abordagem. Suspiro. Aquela garota é realmente uma péssima influência para mim, não é? Ringo sorriu amargamente, subindo pela parede até se agachar de cabeça para baixo no teto, se esgueirando mais para dentro da caverna. Rei disse que a mulher Rin conseguiu fugir, mas não vejo como ela poderia fazer uma coisa dessas com todos esses ninjas por perto. O Mizukage deve estar maluco se realmente quer libertar Sambi em Konoha. Claro, alguns abraçadores de árvores morreriam, mas Konoha ganharia Sambi, o que por sua vez certamente seria uma perda inimaginável na opinião do conselho. O que o velhote está pensando que está fazendo? Ringo refletiu sobre as ações do terceiro Mizukage enquanto caminhava silenciosamente no teto, bem acima das cabeças dos Jonins de Kiri. Era bem fácil evitar qualquer sentinela quando ela conhecia os protocolos e como Kiri treinava seus Jonins e Ambu para combater essa maneira exata de infiltração. Portanto, não demorou muito para Ringo estar atrás da segunda linha de defesa, aquela comandada pelos Jonins. Ela se virou e começou a procurar por alvos solitários. Ringo sabia que não conseguiria exterminar todos os Jonin e Ambu, mas o sucesso de sua missão dependia do número de ninjas Kiri que ela conseguiria despachar sem que ninguém percebesse. Ela só precisava diminuir o rebanho proverbial para criar uma abertura para si mesma. Após 3 minutos de busca, Ringo marcou. Ela encontrou 2 Jonins indo para cima como coelhos em uma área remota da caverna. Desnecessário dizer que o homem e a mulher só conseguiam olhar um para o outro em choque enquanto a espada dela os atravessava. Eu sou muito boa em conectar os corações das pessoas, não sou? Ringo sorriu, mas não demorou muito para que ela percebesse que o homem mijou nas calças enquanto morria. Bem na mulher, e Ringo fez uma careta. Eu não precisava ver isso para levar uma vida feliz. Ringo pulou no teto novamente e procurou um pouco mais pela área dos Jonin. Seu próximo alvo eram 2 homens jogando cartas em uma sala esculpida em pedra. Obviamente, esses eram os Jonins de mais alta patente, já que estavam ali apenas para observar e comandar. Não que isso os ajudasse quando Ringo apareceu agachado na mesa, e antes que pudessem arregalar os olhos, cada uma de suas 2 espadas removeu uma cabeça. Felizmente, ela não precisava se preocupar com o som de corpos caindo, já que estavam em uma área bem remota do sistema de cavernas. Ringo prosseguiu com sua missão, criando um clone de relâmpago para matar por choque rápido, envolvendo seu punho em chakra de relâmpago e enfiando pelas costas no peito de um ninja, usando suas espadas para mortes rápidas, ou simplesmente jogando uma shuriken ou kunai em um lugar vital rápido o suficiente para que sua vítima não conseguisse reagir. Ela conseguiu matar dos Kiri Jonin de 30 ECs. Ela contou. Honestamente, nem tudo foi tão tranquilo. Muitos deles notaram algo estranho.
Mas felizmente seus instintos e experiência foram bons o suficiente para ela despachá-los antes que alertassem os outros. Mas, agora vem a parte mais difícil, hein? Ringo franziu a testa. Ela sabia que os Zambu eram especialmente treinados para isso. Ela também sabia que não conseguiria esconder o fato de que alguns Jonin desapareceram por muito tempo. Além disso, ela não tinha ideia de que tipo de besteira de jutsu de rastreamento os Zambu teriam. Pelo que ela sabia, eles já poderiam estar alertados sobre sua presença e se preparando, apesar dos Jonin estarem completamente alheios. Afinal, apenas rastreadores muito habilidosos podem entrar nos esquadrões de caçadores de Kiryambu, e isso na maioria das vezes significa algum tipo especial de jutsu para tais coisas. Ringo se moveu em direção à área Ambu. Dessa vez não no teto, porque ela sabia que a Ambu seria cuidadosa demais para deixá-la se esgueirar no teto. Enquanto os Jonins ocasionalmente olhavam para cima, a Ambu teria sentinelas escondidas postadas até mesmo no teto e nas paredes. Na verdade, era um procedimento padrão. Isso pode ser um pouco chato. Ringo resmungou mentalmente ao avistar nada menos que 4 Ambu guardando cada uma das 3 entradas para a terceira e última linha de defesa na caverna. 2 estavam bem no meio do corredor, enquanto um estava acima deles no teto, escondido nas sombras. Mas eram os últimos que preocupavam Ringo. Eles eram os mais difíceis de encontrar pela única razão de serem membros do clã Ozuki, o que significava que eles se escondiam em uma poça d'água perto da parede, um pouco atrás dos 2 guardas Ambu parados no corredor. Se eu quiser passar, terei que matar silenciosamente o cara no teto, de um jeito que não alerte ninguém. Bah, isso é impossível. Ringo Cormingu. Essa configuração foi incrivelmente bem pensada. O cara no teto observava todo o corredor de cima, e isso significava que ele tinha os olhos sempre plantados nos 2 guardas óbvios abaixo dele. O cara na poça, no entanto, serviu mais como uma emboscada para qualquer idiota que chegasse até ali e fosse incompetente o suficiente para não avistar uma poça normal no chão. Não ria. Na verdade, isso acontecia com mais frequência do que não no mundo Shinobi. Após 10 minutos de observação e consideração, Ringo decidiu seguir o caminho do meio. Os caras da esquerda pareciam um pouco familiarizados demais um com o outro. Não por causa de como agiam, mas por causa de quão enganosamente relaxados eles eram na presença um do outro. Ambu nunca baixavam a guarda, nem mesmo em relação a outros Ambu, mas os caras ali confiavam uns nos outros, o que significava que eles tinham uma boa quantidade de missões juntos em seu currículo, o que por sua vez significava que seu trabalho em equipe era melhor, o que seria incômodo e poderia custar segundos preciosos a Ringo. Os Ambu guardando o caminho certo, por outro lado, certamente não estavam familiarizados um com o outro. Seus sentidos estavam tão tensos que quase notou Ringo com o canto do olho antes que ela recuasse para as sombras. Ela teve que ficar parada por um minuto inteiro para o cara finalmente decidir que era apenas sua imaginação. O fato de haver mais de 30 Jonin, e ainda mais Chunin à frente certamente teve um valor para ele decidir não verificar mais de perto. Espiar esses caras seria um incômodo. Isso deixou Ringo apenas com o caminho do meio, que ainda era problemático. Mas claramente, o cara da poça não estava familiarizado com seus companheiros de equipe e estava alerta. O cara no teto tinha tesão pela guarda feminina no corredor e seu olhar permanecia nela de vez em quando. Enquanto a mulher e o homem parados ao lado dela no meio do corredor eram claramente ex-companheiros de equipe, já que estavam relaxados um com o outro. Esses caras também estavam com a guarda alta, mas seu trabalho em equipe não seria tão bom quanto o dos guardas da esquerda, nem estavam tão alertas quanto os Ambu no caminho da direita. Ringo estreitou os olhos e juntou as mãos em um selo de mão, enquanto um plano se formava em sua mente. Claramente, ela não evitaria a luta e o fato de que o Jonin desaparecido seria notado mais cedo ou mais tarde tomou a decisão por ela. Ela só podia confrontá-los. Vamos fazer isso. Kagabunshin no Jutsu. Ela sussurrou.